bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Pode sentar, igreja. Glória a Deus. Oh, que maravilha, irmãos. Que maravilha estar na presença do Senhor, amém? Amém. Sempre grato, sempre agradecendo a Deus pelas maravilhas que Ele faz em nossas vidas. Até aqui Ele tem nos ajudado. Até aqui Ele tem ajudado você. Até aqui Ele tem sustentado você. Glorifique e exalte esse Deus maravilhoso, amém? Glórias a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia, irmãos. 1 Samuel capítulo 17. Direção do Espírito Santo para mim e para você nesse dia de hoje, para que você venha ter uma semana abençoada, cheia de vitórias e de conquistas, bem? Glória a Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Aqui nós vamos ver um processo a qual todos nós passamos enquanto nós estamos aqui nesta vida, nesta terra. Cada um de nós temos processos, temos lutas, provações, temos muitas vezes confrontos, e nós temos que estar preparados, amém, irmãos? Amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz a palavra de Deus. Mas esse versículo, essa passagem vale para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus, amém? Amém. Preste bem atenção em cada palavra que as irmãs entregaram aqui, amém, irmãos? Você falou muito sobre o coração, sobre o perdão hoje, hein? Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui nos mostra a situação de Davi, quando ele estava levando o alimento, estava levando a comida para os irmãos num campo de batalha. Mostra Davi, jovem, aprendendo a receber as coisas da vida. Mas já era um jovem que tinha experiências com ovelhas. Amém? Ele estava levando o alimento para os irmãos que estavam em guerra. Davi chegou lá naquele lugar e se deparou com uma situação complicada. Davi chegou naquele lugar e viu que todo mundo estava aflito. Todo mundo estava preocupado, desanimado, com as incertezas da vida. Ele olhava para o reino, olhava para o soldado, olhava para os seus irmãos e via um grande desânimo ali. E criou no coração de Davi uma curiosidade de saber por que aquilo ali. Assim é a mesma coisa nós. Nós quando vamos numa casa de um familiar, numa casa de irmãos, nós vemos situações que nós olhamos para eles e vemos um lugar de desânimo, de aflição, de medo, sem esperança, e muitas vezes nós queremos saber por que isso, não é verdade? Porque muitas vezes sem você saber, você pode ter a solução daquilo ali. Naquele lugar, naquele momento, naquela hora, pode ser você o instrumento que Deus quer usar para ajudar aquele familiar, o irmão, o vizinho. Deus quer usar você e você quer ter essa curiosidade de saber o que está acontecendo, porque ninguém vai em uma guerra sem saber aonde ficam localizados os inimigos. Ninguém vai para uma guerra às cegas. Se você for estudar os esquemas de guerra nos países, você vai ver que o governo primeiro estuda os territórios, cidades, isso e aquilo, para saber de que maneira entrar naquele território para fazer um bom combate. E no mundo espiritual também é a mesma coisa. Você tem que saber do quê? Você tem que sentar como pastor. Eu me sento e primeiro escuta a pessoa. Abra seu coração. E a pessoa começa a conversar, começa a falar, começa a expor. É necessário expor. Como disse a irmã Vera semana passada, né, tem ferida que tem que expor ela. E ao expondo, o Espírito Santo vai revelar ao pastor de que maneira poderá ajudar aquela pessoa. Amém? Então muitas vezes Davi começou já a esse primeiro passo, desenvolver uma situação de ajuda. Só que muitas vezes nesse meio caminho, irmãos, no meio do caminho muitas vezes se levanta adversidade, se levanta um impedimento muitas vezes, e às vezes o impedimento não vem de fora, vem de dentro. Quando Davi chegou no meio daquela guerra, no meio da situação daqueles soldados, a primeira pessoa que ele foi perguntar o que estava acontecendo foi para quem? O seu irmão. Alguém que já era mais íntimo, com quem já andava há mais tempo. Amém?
Olha só o que diz no versículo 28. Você abriu a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 28, diz assim, ó. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? O que tu veio fazer aqui? É como uma pessoa dizendo para você assim, ó, o que tu tem que ver com a minha história? O que tu está fazendo aqui? E ele diz assim: e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. De quem veio essa afronta? De quem veio essa afronta? Do próprio irmão. Muitas vezes uma gente, a senhora vai pregar na sua família, no seu familiar lá, eles vão rir da sua cara, vão querer escarnecer da senhora, vão querer até mudar de assunto. Por quê? Porque no coração deles vai dizer assim, ó, o lugar dela é lá, aqui é outra história. E assim por diante. Os desafios muitas vezes, quando eu fiz a reunião de homens que vencem, quando o Espírito Santo me deu aquela direção, nós, o homem, nós pensamos em coisas grandes e deixamos muitas vezes de confiar em Deus, porque às vezes Deus te dá uma direção, mas não é para uma coisa muito grande, é uma coisa para um início, é algo pequeno para iniciar. Eu digo para minha família, eu digo para minha esposa, eu digo para minha filha, ó, tal dia nós vamos fazer uma reunião para os homens que vencem. A minha esposa e a minha filha não falaram nada. E eu fui orando, e aquilo só confirmava no meu coração. Faltava 2 dias da reunião, 2 dias para a reunião. A minha esposa se sentou do meu lado e disse assim: tu tem certeza que tu quer fazer essa reunião para os homens que vencem? E eu baixei a minha crise porque me bateu uma tristeza no meu coração. Tu tem certeza mesmo que tu quer fazer essa reunião? Porque tu sabe que o ministério ali somos poucos homens, são poucos homens ali. Tu vai fazer o quê? Tu vai contar para os vizinhos? E eu fiquei com a cabeça baixa. E a única coisa que eu dizia no meu ser: ô mulher de pouca fé. Esperou chegar no dia, 2 dias antes, para me afrontar, ser usado pelo inimigo para tentar paralisar o propósito dos homens que oram, dos homens que vencem. Amém? Amém. Eu baixei a minha crista, fiquei triste, mas eu continuei. E foi uma bênção aquela reunião. 2 almas receberam Jesus aquele dia, a qual nós estamos tratando, são vizinhos que nunca sequer botaram os pés na igreja. E naqueles dias ouviram a palavra e receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Amém? Então, irmãos, vem a afronta. E às vezes vem de dentro, irmãos. Porque o diabo sabe, o inimigo sabe, irmãos. O inimigo sabe que as pessoas que mais podem te ferir, que você mais se enfraquece, é os que estão com você. Amém? Amém. Que isso sirva, irmãos, esse testemunho sirva para você, para que você veja, discirna, tenha discernimento e saiba. Você não vai dizer para a sua pessoa que você ama, dizer: está endemoniada. Não, mas você sabe que há algo atrás, que dá vontade de dizer assim: para trás de mim, Satanás, porque tu entende as coisas do mundo, mas não entende as coisas de Deus. Aprenda isso, irmãos. Aprenda isso. Porque o mundo espiritual é uma batalha, é uma guerra infinita. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo assim, o que disse Davi para o seu irmão no versículo 29? O que ele disse? Diz assim: então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Davi ficou triste como eu fiquei triste. Mas por que isso? Por que tu está me ofendendo? Por que tu está fazendo isso comigo? Se eu só fiz uma pergunta. Amém? Amém. Processo para ver até onde você vai, até aonde vai a tua capacidade, até onde tu vai com a tua fé. Se a tua fé é compatível com o que Deus está mostrando para você, ou a tua fé é aquilo que os outros, qualquer um chega para ti e te fala e você aceita.
Por isso que você tem que ter discernimento com quem você anda, com quem você está sentado. Você não pode sentar, irmãos, por exemplo, sentar com pessoas que você está com problema. E você sentar com uma pessoa que tem um problema, mas ela é negativa. Essa semana a moça chegou lá no serviço lá, diz assim, pastor não, seu Xavier, eu estou me divorciando. Eu digo, tu está te divorciando, por que está te divorciando? Porque está difícil de manter meu casamento, sou eu para tudo. O seu marido é muito à toa assim? Eu tenho que estar correndo para tudo. E se eu te dizer que eu sou um à toa também? Que se não é minha esposa, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se eu te falar que vocês mulheres são muito mais evoluídas que os homens, o que falta para vocês é vocês buscarem a Deus. Se sentar com pessoas de Deus, de verdade, que possa sentar, orar com você, mostrar pela palavra, te dar direção. Mas eu vejo que muitas vezes tu te senta com pessoas que estão muito pior que tu. Seu Xavier, sim, porque a primeira coisa que todo mundo faz é o quê? É se sentar com um amigo e chorar as lágrimas. É se sentar com um colega de trabalho e chorar as lágrimas do que está passando dentro de casa. Ela quer se divorciar com um casamento que foi tudo feito direitinho. No juízo, eu perguntei tudo para ela. Vocês são casados mesmo? Sim, nós somos casados com direito de bem, não sei o que mais, não sei o que. Pois é, vocês estão bem. Pastor, o senhor não seu Xavier, o senhor não sabe o que eu tenho passado. Não, eu sei o que você tem passado. Eu sou pastor, eu sei o que as famílias têm passado. Só que tu te senta muitas vezes para chorar tuas lágrimas, porque eu tenho visto. Não pensa que eu não vejo as coisas aqui dentro. Tu tem que ter sentado com pessoas que nem casadas são, estão ajuntados, estão numa fornicação, estão de amante um para o outro, brincando de casamento, e tu está caindo na conversa deles. Eu tenho visto a tua direção, eu tenho visto o que o diabo tem feito na tua vida. Como a situação dela foi como se, por que eu vou falar com o seu Xavier? Ficou sem jeito. Tem que buscar Deus. Porque quando a pessoa cai doente, cai numa enfermidade, cai numa situação, clamam por socorro de oração, clamam por um pastor, clamam por um obreiro. Mas quando se trata de casamento, quando se trata dentro da família, se envergonham. Não, dentro da minha casa quem resolve sou eu. Pois é. Só que quando não tem Deus, pede ajuda dos de fora, do mundo, que estão pior que você, e você se afunda mais, irmãos. Eu tenho visto ter sentado com teus colegas, com as tuas colegas, amigas, te dando conselhos, só que eu sei da vida dessas pessoas, vivem na fornicação, estão se abrasando, morando junto, brincando de casamento, e isso não é casamento, isso é fornicação, isso é prostituição, irmãos. Isso é prostituição. Pastor, me explica isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Lá no início da palavra de Deus diz assim, separará o homem da sua parentela, do seu pai, da sua mãe, e se ajuntará com uma mulher. A palavra de Deus diz que quando eles se unem, eles se tornam uma só carne. Se eles se tornam uma carne, não é uma questão de se juntar, mas é porque tem uma aliança entre sangue. Sangue, irmãos. Há uma aliança de sangue, mas como assim, pastor? Porque quando você se casa, você tem uma aliança de sangue com Deus. E quando vocês têm relações, com a autorização, com a bênção do Senhor, quando vocês têm relações, quando vocês têm seus filhos, os seus filhos quando nascem, eles têm o sangue de quem? Do pai e da num só. Essa é uma profecia que ela se torna numa só carne. Amém? Irmãos, tudo é espiritual? É espiritual, mas que tem que se cumprir na carne, no dia a dia. Diga glória a Deus. Aí eu só sei que a moça, ela ficou assim. Eu digo, não destrói teu casamento, porque vocês mulheres são muito mais evoluídas que os homens. A palavra de Deus diz, falando para ela, já entrei na palavra, eu digo, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói.
e destrói porque não busca Deus, não procura conselho de amigos. Mas te separa, porque a vida é boa, a vida é curta, nós temos que aproveitar, temos que ir para baile. Tem tantos homens aí, só que os homens que eles vão procurar é o mesmo que está em casa. Amém? É o mesmo que você tem, para pior ainda, porque quando você não conhece a pessoa, ele é o que para você? Um príncipe encantado com o seu cavalo, mas ao passar do tempo ele se torna o quê? Um sapo. E você vai ter que tratar aquele sapinho, hein? Porque foi com ele que você casou. Amém? Glória a Deus. Não fique se envolvendo com qualquer um, não. Não deixe o seu coração se envolver nisso aí. Diga glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O tolo é aquele que busca conselhos de quem não tem Deus e está com a vida pior que a tua. Não destrói teu casamento. Vai buscar Deus. Vai numa igreja. Fale com homens e mulheres de Deus de verdade. Amém? Você já, como eu dizia para ela, você já é uma mulher de 40 anos. Eu já estou fechando meus 50. Deixa essas bobagens, essas loucuras para jovens que estão iniciando a vida. E mesmo assim nós temos que ser firmes com eles. Temos que estar puxando as rédeas. Amém? Você já tem uma vida. Eu dizia para ela, eu digo, olha assim, tu acha que eu sou diferente que o teu marido? Eu não sou diferente não. O que me mantém na rédea é minha esposa. O que me puxa é minha esposa. Por isso que eu glorifico a Deus pela vida dela, fazer parte da minha vida. Se eu sou uma bênção hoje, é graças a Deus através dela. Porque ela é uma mulher sábia. De poucas palavras, mas sábia. Amém? Glória a Deus. Então procure a Deus para que Deus te dê essa sabedoria para você lidar com o marido que você tem. E seja feliz. Você já tem 3 filhos. Amém? Glória a Deus. E mesmo assim, irmãos, Davi perguntou: por que tu fazes isso? Por que falaste isto? Se eu não só te fiz uma pergunta. Davi desistiu? Não. A palavra de Deus diz que Davi saiu dali e foi perguntar para outros. No mesmo campo de batalha, saiu dali e foi perguntar a outros. E ali, a tal ponto que ele acabou chegando até ao rei. O rei mandou chamar Davi. Por que esse rapaz tem tanta curiosidade? Por que esse rapaz quer ir lá enfrentar esse gigante se nem nós podemos ir? Davi conseguiu chegar até o rei. E lá ele contou os propósitos dele. Lá ele contou a vida dele. Lá ele contou as batalhas deles. Rei, que não desfaleça teu coração, rei. Não desfaleça teu coração. Porque eu tenho ovelhas e um leão tentou comer uma das minhas ovelhas. Eu fui lá e matei aquele leão. Teve uma vez que um urso também veio para tentar matar uma das minhas ovelhas. Eu fui lá e matei o urso. Você tem experiência. Você já matou ursos. Você já matou leões. Você já matou tudo aquilo que tentava destruir você. Amém? Aí Saul queria dar a armadura dele. A armadura, muitas vezes ele quer dizer assim: eu sou rei, eu sou sábio, eu tenho sabedoria. Vai com a minha sabedoria, vai com a minha inteligência, vai com isso, vai com aquilo. Não. Essa tua armadura não me serve. Porque essa armadura que tu tem aí não teve a capacidade de enfrentar o Golias. Não teve a capacidade de enfrentar o gigante. O problema, eu vou usar essa tua armadura? Não. Eu não quero essa tua armadura. Eu quero essa armadura aqui, Você que está com a sua Bíblia, diga assim para si, eu quero esta armadura aqui. Esta armadura, sim. É esta armadura que eu quero enfrentar os gigantes que muitas vezes vem tocar na minha vida, vem tocar na minha saúde, vem tocar na minha família. Gigantes que estão muitas vezes no meio de nossos filhos. Eu quero enfrentar eles com esta armadura aqui, Senhor. Diga glória a Deus. E o que aconteceu? Versículo 40. Versículo 40, para hoje, ele quer mostrar algo para mim e para você. Diz assim, aí Saul liberou Davi. Então vai, Davi. Vai morrer lá na mão do gigante. E saiu Davi. Não esqueça que Davi estava passando por processo. Ele estava andando.
até chegar o rei. E o rei pegou e disse: tá, vai Davi, vai. Diz no versículo 40 assim: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si, preste bem atenção nisso aqui, ó, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, são pedras, irmãos, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Davi ia indo e pegou 5 pedras e botou no alforje. 5 pedras. Deixa eu contar uma coisa aqui para você. Quando eu vou no médico, irmãos, eu tenho pavor de médico. As minhas mãos chegam a suar quando eu vou no médico. Mas eu escolho versículos para mim e guardo no meu coração. E eu saio de casa, seu Renato, eu saio de casa em direção ao médico, com o exame, com o que eu vou fazer, e já vou lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é a minha fortaleza. Eu estou debaixo da sua proteção. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, as minhas dores. E eu vou indo, ditando versículo, até chegar ao médico. Amém. Essas pedras que ele pegou são versículos que você carrega no seu coração. Alforje, quando ele diz aqui, ó, para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor. Ele colocou no seu coração aquelas palavras. Ele colocou no coração aqueles versículos. Então, quando eu saio de casa, Senhor, a minha vida é tua, Senhor. Porque a tua palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te seguro com a minha destra. E eu vou sair garantido, eu vou sair seguro, eu vou sair na bênção do Senhor, ditando o versículo, ditando a palavra do Senhor. Amém? Amém. É isso que você tem que fazer. Amanhã começa, amanhã inicia, e você já tem que dar uma certeza que o seu alforje, o seu coração está cheio da presença de Deus. Amém. Cheio da presença, cheio da palavra do Senhor. Para enfrentar o dia a dia que muitas vezes se apresenta no teu dia, na tua semana, na tua família. Porque nós estamos no mundo, irmãos, e no mundo nós teríamos aflições. Amém? E diz a palavra que Davi foi até o filisteu, ele foi até o gigante. E ele foi até o gigante. Diz que quando ele chegando lá, o gigante ofendia Davi com palavras grotescas. Ofendia ele com palavras que ia matar ele, que ia entregar para os corvos, para os corvos comer a sua carne, ofendendo, entrando no psicológico. É o que muitas vezes o gigante faz isso com nós. Às vezes no trabalho, em casa, ofendem com palavras para atingir seu coração. O gigante faz isso. O gigante faz isso aí. Abre a sua boca para ofender, para agredir. Amém? Mas Davi, já com o coração cheio da palavra de Deus, carregando a palavra no seu alforje, ele não abriu a boca com palavras humanas, com palavras da carne. Ele não abriu a boca para falar palavras de razões e circunstâncias. Ele não usou a sua razão, ele não usou o seu motivo, ele não usou porque ele estava certo. Não, ele não usou nada disso. Ele simplesmente lhe disse: tu vens com varapaus, tu vem com espada, tu vem com lanças, mas eu só venho com a paz. Amém? Olha no versículo 45 que Davi falou para aquele gigante, irmãos, olhe para mim aqui, aquele gigante que te afronta todos os dias, irmão Renato, aquele gigante que te coloca pensamentos negativos, irmãos, aquele gigante que te coloca desmotivação, te desmotiva, te coloca desânimo, que até o ponto de você falar e dar razão para o diabo, dizer assim: eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu vou desistir. Isso é tudo gigante tentando querer parar você. Amém? Mas olha o que Davi disse no versículo 43. Aleluia, aleluia, irmãos. Versículo 45 diz assim, ó: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E que nome é esse, irmão? Bem alto, igreja. Que nome é esse? Deus. E ele é quem é aquele que morreu na cruz?
Diga bem alto. Que nome é esse? Jesus. Mais alto, irmãos. Que nome é esse? Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. É esse nome, irmã. Esse nome, irmã. Lembra que a senhora tem que chegar lá na sua casa e pegar a foto do seu filho, a qual muitas vezes a senhora se senta com uma filha, se senta com um neto, e a senhora escuta deles, ou escuta do vizinho dizer assim: ó, seu filho não tem volta, seu filho é isto, seu filho é aquilo. Não, você vai pegar a foto e dizer: eu vou derrotar esse gigante com a palavra do Senhor, eu vou derrotar esse gigante que tem atingido meu filho, que tem atingido minha família com a palavra do Senhor. E você vai proferindo isso com autoridade, abrindo a sua boca com autoridade, dizendo: eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso na minha família, eu não quero isso com meus filhos. Você tem essa autoridade. Quem crê, diga glória a Deus. Você tem essa autoridade, irmãos. Tu vens com varapaus, tu vem com depressão, tu vem com as drogas, tu vem com isso, mas eu venho só com a palavra do Senhor. Amém? O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, hoje mesmo, olha só, olha a fé de Davi, irmãos, a fé que você tem que ter. A fé vem por ouvir, e ao ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não consegue agradar a Deus, como Deus pode fazer algo na sua vida? Não, irmão. Você tem que dizer todos os dias, abrir a sua boca com fé e dizer: eu sou curado, eu sou liberto, eu sou mais que vencedor. Amém? Hoje mesmo, versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra, os vizinhos, irmã, os seus familiares, dona Genesi, seus vizinhos, irmã Vera, a cidade tem que saber que na sua casa tem um grande Deus que reina sobre a sua casa, que reina sobre a sua família. Você tem que saber, o seu vizinho tem que saber, seu agapito, que na sua casa, mesmo com dificuldade, mesmo que luta, Deus está sustentando. Deus é Deus na sua casa, Deus é Deus na sua família. Diga glória a Deus. Tenha essa fé, irmãos. Tenha essa fé, irmãos. Tenha essa fé que agrada a Deus. Não é para adular Ele, é para agradar a Ele. Amém? E o que aconteceu? Versículo 50. Versículo 49. Vamos no 49. Que aqui eu quero mostrar algo que vai chegar lá no Novo Testamento e você vai entender. Sucedeu, versículo 48, sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Era gigante ou não era? Era. A palavra de Deus diz que ele correu contra Davi. E o que a palavra de Deus diz? Que Davi correu contra o filisteu. Você não deve fugir de uma luta, irmão. Você não deve fugir das situações que se levantam na sua vida. Você tem que enfrentar essa situação. Você tem que levantar a cabeça e dizer: eu tenho um Deus que me dá o socorro. Amém? Não fuja das lutas. Como assim fugir das lutas, pastor? Eu não estou a fim de ir na igreja hoje, não. Hoje eu não quero orar. Deixa para mais tarde. Não vou louvar. Não vou atender o telefone porque o irmão quer mandar uma mensagem de Deus. Hoje eu não estou muito afim. Não. Encare, irmãos. Enfrente com o seu coração e profetize palavras de bênção na sua vida. Davi profetizou ali. Hoje mesmo o meu Deus vai te entregar a tua cabeça para mim. Hoje mesmo. E você tem que dizer, meu irmão, minha irmã: hoje mesmo eu recebo a minha bênção. Hoje mesmo eu derroto essa depressão. Hoje mesmo eu derroto essa situação ruim da minha vida e da minha família. Amém? Versículo 49.
E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Davi não precisou usar 5 pedras, apenas uma pedra bastou. Você se lembra do centurião quando chegou para Jesus? Quando chegou para Jesus falando que ele tinha um servo doente, Jesus até queria ir na casa dele. O homem disse: Senhor, eu não sou digno que tu esteja debaixo do meu telhado, mas dizes apenas uma, e isso já me basta. Dize uma palavra, e isso me basta, Senhor, e o meu servo será curado. Precisou das 5? Não, apenas uma. Colocou o filisteu por terra. Uma palavra falada de coração, crendo de coração naquele versículo que você guarda no seu coração, usando ela de coração, tenha certeza que você derruba gigantes que estão na tua vida. Diga glória a Deus. Uma palavra, uma certeza, uma fé, e você coloca o inimigo por terra. Amém? Versículo 50 para nós finalizar aqui, irmãos. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi não tinha uma espada. O que ele estava dizendo? Ele não precisou usar a razão dele, ele não precisou usar os motivos dele, ele não precisou ofender, ele não precisou. Quantos de nós usamos a espada da língua para ferir outras pessoas? O filisteu, muitas vezes, o filisteu tentou ferir Davi no ego, na palavra, com a língua. Davi usou a palavra. Está me entendendo? O filisteu usou a língua para ferir o coração de Davi, mas Davi usou a palavra para destruir o gigante. Amém? E isso aqui, irmãos, para finalizar, esta é a bênção. Levante a sua mão comigo assim e diga assim: que essa palavra de agora venha ser a palavra que eu preciso para o meu dia a dia. Amém? Graças a Deus. Olha só o versículo 51 para nós finalizar. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada. Pegou a espada de quem? Do gigante. E tirou da bainha e matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, o que ele fez? Fugiu. Davi não usou a espada dele, ele nem espada tinha, mas ele foi em direção ao gigante, pegou a espada do gigante e decepou a sua cabeça. Porque o mal você tem que cortar pela raiz. O que eu quero dizer para você, irmãos, você que muitas vezes fala: eu acho que fizeram um trabalho para mim, acho que fizeram uma macumba para mim, acho que fizeram uma feitiçaria para mim, acho que fizeram um trabalho para minha família. Davi, a mesma espada que tinha ido em direção a Davi, foi a mesma espada que voltou para o próprio inimigo. O que eu quero dizer para você? O mal que você tenta fazer para um próximo é o mal que vai voltar para você. Se o feiticeiro vem para fazer um feitiço contra você, esse feitiço ele vai voltar contra o feitiço. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então não tenha medo, irmãos. Se você é de Deus, seu coração, e você anda e busca andar num caminho reto com o Senhor, sem mentira, sem engano, sem enganar sua mãe, sem enganar os irmãos, sem enganar o pastor, tenha certeza que Deus vai te guardar. E o inimigo pode fazer feitiçaria, o inimigo pode fazer macumbaria, pode fazer o que quiser, pode jogar, como tem sido muito aí no Rio Grande do Sul, sapos de bocas fechadas, costuradas, para tentar calar os crentes cristãos. Só que isso volta para quem criou. Amém? Não tema o inimigo, tema somente a Deus. Diga glória a Deus. Tema somente a Ele. Agora uma coisa eu digo: ande nos caminhos de Deus, irmãos. Não ande na mentira. Não esteja aqui na igreja e vivendo lá fora, lá,
como alguém do mundo. Não ande, irmão. Porque isso aí é para atrair maldição para você mesmo. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Deus bem forte. Feche essa Bíblia. Glória a Deus. Aleluia.